Salve o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Enquanto você procura, enquanto você localiza, eu quero aproveitar esta oportunidade para render glórias a Deus e expressar o meu sentimento de alegria. Quero confessar para a igreja, para os irmãos, todos que estão presentes aqui, eu estou muito feliz pela oportunidade que Deus está me concedendo, que o pastor me confiou, de estar com a responsabilidade, a incumbência de trazer algo da parte de Deus para os nossos corações nesta noite. E quando o pastor me fez o convite, eu fiquei muito feliz, me senti muito honrado. Muito obrigado, pastor, porque Deus ele sempre coloca pessoas no nosso caminho que dá credibilidade no nosso ministério. Preste atenção, tem pessoas que não vão dar credibilidade ao teu ministério, mas nem por isso você deve se abater, porque assim como terão pessoas que não darão credibilidade ao teu ministério, Deus colocará pessoas que vai investir e vai dar credibilidade ao teu ministério. Amém? Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1. Podemos ler? Glória a Deus. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E você repete comigo: o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Agora deixa comigo. E foram tantos os que se aglomeraram ali, olha aí a aglomeração santa, que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Repita comigo: e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazendo um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os teus pecados. Amém? Só até aí para nós ganharmos tempo, porque a mensagem que Deus colocou no meu coração é um pouco longa. Se eu não conseguir pregar toda, eu prego até onde Deus mandar, tá bom? Tem profeta de Deus aqui? Então olha para o teu irmão e diga para ele: se pela porta não der, mais uma vez, se pela porta não der, não se preocupe, tem escada para você. Amém? Glórias a Deus. Deixa Jesus usar você. Pode fazer um fundo musical, a gente vai esquentando o negócio. Papai toma vocês, toma eu e aqui no meio. Glória a Deus. Queridos ouvintes da palavra de Deus, o texto que nós acabamos de meditarmos vai relatar uma história verídica de milagre realizado por Jesus em uma cidade por nome Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade bíblica que ficava localizado no norte de Israel, ali na Galileia, próximo de uma cidade por nome Betsaida e outra cidade por nome Corazai ou Corazaim, a expressão que você quiser usar. E é interessante que essa cidade por nome Cafarnaum tem uma conexão com o ministério de Jesus, porque boa parte dos eventos realizados por Jesus aconteceu na cidade de Cafarnaum. A Bíblia chega a dizer que Jesus ele tinha uma casa em Cafarnaum, e o próprio texto vai descrever que Jesus estava em casa. Ali também na cidade de Cafarnaum residia Pedro e André. Foi lá na cidade de Cafarnaum que Jesus chamou uma criancinha para dar uma lição aos seus discípulos acerca de quem seria o maior no reino dos céus. Foi lá na cidade de Cafarnaum que Jesus curou um homem possesso de espírito imundo. Foi na cidade de Cafarnaum que Jesus curou 2 cegos. Foi na cidade de Cafarnaum que Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. A Bíblia chega a dizer que residia ali também Pedro e André. Então essa cidade tem uma conexão com o ministério de Jesus, porque boa parte dos eventos realizados por Jesus aconteceu naquela cidade. E é interessante que a palavra Cafarnaum no original, glória a Deus, tem um significado muito interessante, que significa aldeia de Naum, lugar de consolo e lugar de consolação.
Então todas as vezes que Jesus pisava o pé na cidade de Cafarnaum, ele ia com o propósito de pregar a mensagem do reino de Deus e consolar as almas aflitas e liberar o perdão sobre as vidas perdidas. E é interessante que a Bíblia vai descrever que Jesus outra vez volta para a cidade de Cafarnaum, porque era costume de Jesus visitar muitas aldeias, visitar muitas cidades perto das regiões ali e anunciar o Evangelho de Deus. Então todas as vezes Jesus ficava um tempo peregrinando em um lugar e certa vez voltava para outro lugar. E o que me chama a atenção é que Jesus volta outra vez para Cafarnaum. E naquela época não existiam os meios de comunicação como nos dias de hoje, por exemplo. Não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha netbook, iPad, iPod, aí tem. Mas é interessante que o ministério de Jesus ficou muito famoso e o povo não divulgava através das redes sociais. O povo não divulgava através do smartphone, através das rádios, não. O povo transmitia o ministério de Jesus através da boca, porque tem um ditado que diz: quem tem boca vai a Roma. Então todo lugar onde Jesus chegava, o povo ia falando de boca em boca: olha, Jesus chegou aí, Jesus chegou aí, Jesus chegou aí. É aí que a Bíblia vai descrever que souberam que Jesus estava em casa. Repita comigo: souberam que Jesus estava em casa. Então a Bíblia vai descrever que o povo ficou sabendo que Jesus estava em casa. Então um grupo de pessoas diversas foram ter com Jesus. A Bíblia chega a destacar que os escribas foram ter com Jesus, os mestres da lei foram ter com Jesus, a multidão foram ter com Jesus e os discípulos também foram ter com Jesus. Então a gente percebe que existia um grupo diferente dentro da casa onde Jesus estava. Tinha um grupo de fariseus, um grupo de escriba, um grupo de mestres da lei, um grupo de multidão e um grupo de discípulos. Cada um tinha uma intenção diferente, cada uma tinha uma motivação diferente que o levou àquele culto. Mas o que me chama a atenção é que na casa de Deus tem espaço para todo mundo. Vou repetir: na casa de Deus tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o grande, tem espaço para o pequeno, tem espaço para o rico, tem espaço para o pobre, tem espaço para aquele que tem muito conhecimento, tem espaço também para aquele que não tem muito conhecimento. A casa de Deus é um lugar para todo mundo. E o texto diz que a casa ficou cheia, oh glória. E a Bíblia vai destacar que Jesus estava ensinando-lhes a palavra. Repita comigo: Jesus estava ensinando-lhes a palavra. E o que não faltava na casa de um judeu era a mesa. E o que não faltava na mesa era pão. Já está entendendo o mistério? Oh glória. Porque quando Jesus está na casa, tem pão. Oh glória. Quando Jesus está na casa, tem resposta de orações. Eu não sei qual foi a sua intenção de vir hoje aqui. Eu não sei se você veio o pregador, se você se arrumou para ver o namorado, se você veio esquentar o banco da cadeira. Mas como ministro de Deus, eu tenho um recado para você. Na mesa hoje tem pão. Oh glória. Na mesa tem pão. E olha para cá. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando-lhe a palavra. Só que antes de eu começar a pregar, entrar no que Deus colocou no meu coração, eu quero te dizer que há uma diferença entre multidão e discípulo. Porque sempre que você olhar para os evangelhos sinóticos de Mateus, de Marcos e Lucas e o evangelho ímpar de João, você vai ver que esses evangelistas fazem questão em diferenciar entre multidão e discípulo. E qual é a diferença de multidão e discípulo? É só olhar para quando Jesus entrou em um barco e atravessou para o outro lado. Quando chegou lá, a multidão foi ter com Jesus. E Jesus disse: olha, eu sei porque vocês estão me procurando. Não é pelo pão que permanece, é pelo pão que perece. Oh glória. A multidão tinha uma intenção diferente da dos discípulos. Por quê? Porque uma certa vez Jesus deu um duro discurso e Jesus falou: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue. Jesus estava falando do sacrifício, não é digno do reino dos céus. A multidão falou: duro é esse discurso, quem pode o segui-lo? Mas Pedro, que é discípulo, olhou para o mestre e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? O que eu estou querendo pregar nessa noite é que a palavra Cafarnaum é uma palavra, oh glória a Deus, do substantivo masculino. E no português ela significa
significa lugar de tumulto e lugar de desordem. Tem tudo a ver com o contexto que estava acontecendo na porta. A Bíblia diz que a multidão estava na porta, impedindo das pessoas entrarem, impedindo das pessoas saírem. Porque multidão não gosta de mesa, porque mesa fala de comunhão. Mas eu vim como um profeta de Deus para lhe dizer que papai está lhe chamando para a mesa. Aleluia! Porta fala de acesso para entrar e para sair. Multidão que fica na porta é pessoas indecisas que não sabem o que quer. E lá vai, Deus não lhe chamou para ficar na porta, porque porta fala de decisão. Ou a sua cabeça está erguida para o lado de fora, ou a sua cabeça está mergulhada nas coisas de Deus. Deus está dizendo, é hora de tomar uma decisão, porque nessa noite eu quero lhe trazer para a mesa, porque mesa fala de intimidade, mesa fala de comunhão. E quer um recado da parte de Deus? Mesa fala de honra. Então sai da porta, porque tem mesa preparada para você. Eu vou repetir, tem mesa preparada para você. Se você crê no que eu estou pregando, levanta a tua mão e diga, Senhor, eis-me aqui, prepara a mesa, prepara a mesa. Só que olha para cá, cada um de nós carrega um talento, sim ou não? O talento que nós carregamos vai fazer a gente sentar em muita mesa, mas só o caráter vai fazer permanecer. Eita, eu vi no carro conversando com o irmão Alberto, ele falou que eu ia pregar, eu falei, meu Deus, é muito forte isso aqui. Tem honra de Deus preparado para você, tem banquete de Deus preparado para você, mas Deus está dizendo, nessa noite é noite de decisão. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando-lhe o quê? Ensinando-lhe o quê? A palavra. Jesus estava fazendo um milagre ensinando, porque o milagre só vem depois do ensino. Aí Paulo chega para o novo convertido Timóteo, eu quero ter uma conversa com você. E a conversa é o seguinte, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir o homem, para que ele seja perfeito e aperfeitamente instruído para toda a boa obra de Deus. Mas Timóteo, quer um conselho? Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por que maneja bem a palavra da verdade? Porque no livro de Timóteo, na epístola 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele vai descrever, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na manifestação do seu reino. Ó, glória, que ele fala para Timóteo, exorto solenemente, que pregues em tempo e fora de tempo, ó glória, redargua, corrija, exorte com toda a longanimidade e benignidade, porque haverá um tempo que a igreja de Deus não suportarão a sã doutrina, tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores que preguem só o que lhe dá prazer. Ó glória, eles não crerão, ouvir a verdade, eles vão querer ouvir fábula, vão querer ouvir heresia. O que Paulo estava querendo dizer para Timóteo, vai chegar um tempo que a noiva de Deus não vai querer mais saber de uma mensagem cristocêntrica, a noiva de Deus não vai querer saber mais de uma mensagem bíblica, a noiva de Deus não vai querer saber mais de uma mensagem saudável. Por quê? Porque ela vai querer mensagem antropocêntrica, mensagens que venham a mexer com a alma, mensagens que venham a mexer com as emoções. E o que é que acontece, Timóteo? O que é que acontece, Paulo, se eu pregar essa mensagem? Se você pregar essa mensagem, vai ter gente que vai entrar e vai sair, mas não vai ter a vida transformada. Mas tira a espada da bainha, não tenha medo e abre a boca e prega a verdade. Aí parece que eu vejo Timóteo conversando em espírito e perguntando, por que é que Paulo está mandando eu pregar a verdade com toda a autoridade? Porque no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 está escrito, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Glória! Porque parece que eu vejo o sábio Salomão no capítulo 30, versículo 5, dizendo, toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. Olha o que ele diz, nada acrescentes as tuas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. No livro de Salmos, no seu número 12, versículo 6, está escrito, as palavras do Senhor são como prata purificada 7 vezes em uma fornalha de fogo. No mesmo livro de Salmos, no seu número 33, versículos 4, está escrito, estas
palavras são puras e as suas obras são fiéis. Glória! No mesmo livro de Salmos, no seu número 119, versículo 9, está escrito: como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta e o próprio escritor dá a resposta. Oh glória! Observando os meus caminhos, não me deixe desviar da tua presença. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista Davi, no livro de Salmos 119, versículo 25, ele escreve dizendo: pastor, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo o que? A tua palavra. No mesmo livro de Salmos 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu estou queimando aqui dentro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. No mesmo livro de Salmos 119, versículo 130, está escrito: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Glória a Deus. Deus se apresenta para Jeremias, e Jeremias descreve no capítulo 1, versículo 4: veio a mim a palavra de Deus e me disse: antes que tu formasse no ventre, antes que tu nascesse, eu escolhi você para ser profeta, Jeremias, e eu vou te levantar entre as nações, e você não vai pregar o que o povo quer ouvir, você vai pregar o que eu mando, e eu coloco as minhas palavras na tua boca, porque você vai pregar para casa rebelde, e quando chegar lá, abra a tua boca, que eu sou por ti. E nesse diálogo de Deus com Jeremias, Deus dá uma visão, porque quando você ouve a palavra, Deus abre os seus olhos espirituais e ele contempla na visão, ele vê uma vara de amendoeira, e Deus faz a pergunta: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus levanta o ministério de Jeremias, e a gente sabe que ser profeta não é fácil. A gente passa perseguição, passa por luta, passa por aflições. E Jeremias, quando estava triste, no capítulo 15, versículo 16, ele descreve dizendo: David, achando-se as tuas palavras, logo as comi. Peraí, a palavra de Deus é alimento? É, logo as comi, e foi como um gozo para a minha alma. E no capítulo 23, verso 29, ele abre a boca para profetizar dizendo: assim diz o Senhor, não é a minha palavra como um fogo consumidor e como um martelo que esmiuça a penha. Oh glória! Deus se apresenta para Ezequiel: Ezequiel, eu quero falar contigo, mas eu não vou falar com você, Ezequiel, através da Netflix. Eu não vou falar com você, Ezequiel, através de vídeo pornô. Eu não vou falar com você, Ezequiel, através da Netflix. Eu não vou falar com você, Ezequiel, através de novela. Eu vou falar com você através do rolo. Olha o rolo, Ezequiel. E Ezequiel contempla o rolo, e nesse rolo, pastor, tem informações, ou seja, tem palavra, tem palavra, tem palavra. E a Bíblia diz que Ezequiel começa a comer. E ele escreve: e era como mel na minha boca. Glória! Aí Jesus está lá no deserto. O diabo vai tentar Jesus através da palavra. Só que a espada de Jesus não estava enferrujada. A espada do diabo estava enferrujada. E tem muito crente caindo na batalha, porque o diabo está usando a espada enferrujada para derrubar sua espada afiada. E a Bíblia diz: eita Deus, que o diabo vai até Jesus. Só que Jesus não tem somente espada, ele tem o escudo. E ele diz: e Satanás, está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo: não vem não, diabo, que a minha espada está afiada. Não vem não, que o meu escudo está na mão. Aí Jesus diz: em verdade eu vos digo, eu sou o pão da vida, e quem come desse pão jamais sentirá fome. Pregador Mateus, você falou tanto versículo e não pregou nada. Não preguei, eu vou pregar agora. Deus está dizendo: leia a palavra para ser sábio, creia nela para estar seguro, e pratique para ser santo. Por quê? Porque a palavra de Deus é o mapa do viajante. A palavra de Deus é o cajado do peregrino. A palavra de Deus é a bússola do navegante. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Eu digo mais: a palavra de Deus é o pão que alimenta. A palavra
palavra de Deus é o mel que adoça a nossa alma. A palavra de Deus é o verbo. João apresenta Jesus como verbo. E aqui nesse culto, Jesus é o verbo de Deus encarnado. Olha para cá, as escrituras declaram que Jesus é a palavra personificada de Deus. Jesus é a revelação perfeita da natureza e da pessoa de Deus. Para você entender, assim como as palavras de um homem revelam os seus pensamentos e intenções do coração, assim Cristo como verbo revela o pensamento e a vontade de Deus. E o que me chama a atenção é que no princípio João vai descrever que o verbo estava lá, e o verbo era Deus e estava com Deus. E quando eu olho para o princípio, a Bíblia diz que a terra era sem forma. Repita comigo: a terra era sem forma. Porque quando a terra não tem palavra, ela é sem forma e vazia. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Mas houve um haja de Deus naquela dia. Houve um haja de Deus naquela noite. Você só vai sair daqui vazio e sem forma se você quiser. Porque haverá um haja de Deus para você hoje aqui. Você não vai sair daqui cambaleando, não vai sair daqui duvidando da tua chamada. Você vai sair daqui renovado, porque eu não creio em avivamento sem palavra. O profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ele descreve: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Levanta a mão que eu já tenho uma palavra para a sua vida. Eu já tenho uma palavra para a sua vida devocional. Eu já tenho uma palavra para a sua vida espiritual. Hoje Deus está liberando o haja dentro de você. Recebe renovo. Alamandoia solemedecante. Toda fraqueza vai embora. O desejo de pecar vai embora. Vai embora a frieza. Recebe força aí. Pra quê? Pra vir pra mesa. Deus está te levantando hoje pra você vir pra mesa. Corre. Ai, amandoia solemedecante. Ai, amando ribidicai. Make your manaya so. Você consegue entender o avivamento que está acontecendo aqui? No dia de Pentecoste não tinha microfone. No dia de Pentecoste não tinha o baixo. No dia de Pentecoste não tinha guitarra. No dia de Pentecoste não tinha ar-condicionado, mas tinha a palavra liberada. Se está em Jerusalém, recebe poder. Eu não vim brincar de ser profeta. Recebe. Olha o Espírito de Deus pairando sobre a terra. Se eu fosse você, eu adorava a palavra. Eu não estou pedindo o seu glória. Vai. Aleluia. Olha para cá. Jesus estava pregando o quê? A minha oração hoje é que Deus levante pregadores que tenham compromisso com a palavra. Eu tive muita dificuldade de entender o que é ser pregador. Eu falei: Deus, eu não quero subir no altar para entreter o povo, porque existe pregador, existe palhaço de púlpito. Eu vou pregar. Olha para cá. A minha maior preocupação não é fazer você dar glória. A minha maior preocupação é quando eu chegar em casa, eu colocar minha cabeça no travesseiro, eu entender que o que eu preguei vai gerar vida para você, vai gerar força para você. É por isso que a ovelha de Cristo não pode comer qualquer alimento. A ovelha de Cristo, ela tem que comer o quê? Olha para cá. E o culto estava acontecendo. Avivamento estava acontecendo dentro da casa de Jesus, lá em Cafarnaum. Porque avivamento não é barulho. Avivamento não é pulo, não é grito, não é sapatear. Avivamento é restauração.
Avivamento é sede de oração, sede de palavra. Avivamento não é inovação, é renovação. Avivamento não é bagunça, é ajuste. Deus está nos alinhando hoje, porque a sua vida e a minha vida espiritual vai sair do superficial. Oh glória, não será mais a mesma. Você não está entendendo o que Deus está falando. Você não vai orar mais como antes. Você não vai pregar mais como antes. Você não vai adorar mais como antes, porque haverá um haja de Deus hoje. Haverá um haja de Deus. Olha pra cá. E quando eu olho para esse culto aqui, eu vejo algo muito lindo dele. Porque dentro desse contexto, Marcos ele vai parar de falar do culto para trazer a história de um paralítico que está sendo carregado para o quarto amigo. E a gente sabe que uma pessoa que possui a deficiência de paralisia é uma pessoa que tem dificuldade de caminhar. Ela não consegue andar. Então a gente olha para um cenário, alguém que é anônimo, que não está andando. Mas eu vejo 4 homens. Esses 4 homens representam a geração que Deus vai levantar hoje aqui. Qual é a geração que Deus vai levantar hoje aqui? Como um instrumento para investir em quem está parado. Eita Deus. Sabe por quê? É muito fácil investir em quem está dentro do culto. É muito fácil investir em quem canta. É muito fácil investir em quem prega. Mas a palavra igreja vem do original eclésia, que quer dizer chamados para fora. Deus quer levantar uma geração que seja cheio da palavra, para ir para fora, resgatar muita alma que está em cima do leito. Olha pra cá. Esses 4 amigos vai pegar o seu amigo que é paralítico, que não anda, e vai conduzir até Jesus. Diga, conduzir até Jesus. Esses 4 amigos aqui, David, vai fazer o papel do Espírito Santo. Jesus disse no livro de João, capítulo 14, versículo 16: eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador aqui trata da tradução original Paracletos, que traduzido quer dizer alguém chamado para ficar ao lado do outro, para o ajudar. Traduzindo também para outras palavras pode ser Consolador, Ajudador, Socorro, Advogado, Amigo e Aliado. Aqueles 4 amigos vai fazer o papel do Espírito Santo na vida de alguém que está parado. É mais ou menos assim. Os deficientes não têm os mesmos méritos que uma pessoa normal naquela época, porque o deficiente ele era excluído da sociedade. Só você olhar para a Bíblia você vai ver que muitas pessoas que tinham deficiência, como coxo, como cego, como aleijado, eles não entravam no templo. Muitos deles iam para o tanque de Betesda, porque a única esperança dele era uma intervenção divina. Imagina só, se nos dias de hoje já tem leis que favorecem alguém que tem uma deficiência física. Por exemplo, o auxílio do INSS, por exemplo, uma universidade, uma faculdade que investe e abre uma área para poder aquela pessoa fazer um curso e engajar em uma determinada área. Imagine com toda essa facilidade nos dias de hoje, um deficiente físico, ele não consegue, oh glória a Deus, ter uma vida profissional de sucesso. Imagina naquela época que todo desprezava, rejeitava. Mas eu não quero que você olhe para a vida desse deficiente, oh glória a Deus, como uma pessoa que é vítima da sociedade. Não, por quê? Porque a deficiência dele não vai impedir aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Aleluia. E a Bíblia vai descrever que esses 4 amigos vai fazer o papel do Espírito Santo. Por quê? Porque se ele é rejeitado pela sociedade, ninguém quer andar com ele. Se nos dias de hoje a gente só quer andar com alguém que produz, a gente só quer andar com alguém que tem dinheiro na conta, a gente só quer andar com alguém que está por cima. Imagine naquela época alguém que não tem dinheiro, alguém que não tem uma vida profissional de sucesso, alguém que anda na beira das estradas pelo caminho, mas ele não tem dinheiro, não tem ouro, mas tem o bem mais precioso da terra. O quê? 4 amigos que vai fazer o papel do Espírito. Parece que eu vejo um dos amigos dizendo: olha, eu vou fazer algo com você. Como assim? Eu vou juntar mais 3 e a gente vai te levantar, porque parado você não vai ficar. E quando eu olho, parece que eu vejo um dos amigos fazendo o papel do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está chamando o outro para julgar a causa de alguém. Ou seja, ele está crendo mais na vitória do paralítico do que ele mesmo. Ou seja, ele está fazendo o papel de alguém que ajuda, alguém que socorre, alguém que dá conselho. E quando eles chegam para pegar o paralítico começa a se questionar: ninguém me ajuda, ninguém olha para mim como você olha, ninguém me
socorre, mas parece que eu vejo um dos amigos aconselhando ele: fica calma, eu sei que as leis do homem não vai fazer você andar, eu sei que os rabinos não vai fazer você andar, eu sei que os fariseus não vai fazer você andar. E olha só, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o pouco que eu tenho, eu vou te levar perto de alguém que tem todo o poder. Você não está entendendo. Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: os teus amigos te levam para perto de Deus ou te levam para pecar? Os teus amigos te levam para perto de Deus ou te levam para pecar? Deus começou a falar comigo isso. Eu falei: meu Deus, que tremendo. E Deus falou: filho, selecione as suas amizades. Eu falei: Senhor, não é para mim fazer acepção, não. Não é para você fazer acepção. É que na mesa nem todo mundo pode sentar. Porque até eu errei na seleção. Escolhi Judas para sentar na mesa. Deus está dizendo: seleciona quem vem que vai andar com você. Porque alguém diz: ninguém me influencia. Mentira. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. A amizade influencia sim, sabe por quê? Porque antigamente eu via os jovens dançando, e eu comecei a olhar os jovens dançando, e gerou no meu coração a vontade de dançar. Comecei a dançar com 10, 12 anos, e ali fui. Eu vi os jovens bebendo, vi os jovens se prostituindo, vi os jovens usando droga. Eu falei: para eu virar homem eu tenho que fazer também. Porque quando você anda com alguém, ela influencia o seu caráter, influencia o jeito de você se vestir, influencia o gesto de você falar, influencia sim. Aí parece que eu vejo Jesus nos corrigindo. Porque se os teus amigos não lhe levam para um ambiente de santidade, tira da lista, corta. Se os teus amigos não te conduzem ao propósito de Deus, tira do caminho. Pra cá. Sabe por que precisamos de amigo verdadeiro? Porque todos nós temos uma deficiência, todos nós temos um problema, e todos nós quer alguém para desabafar e contar. Já viu aquele louvor de lá? Quando as coisas ficam difíceis na vida da gente, o dinheiro acaba, a porta se fecha, aí ele fala: conta a Deus. Por que ele manda contar para Deus? Porque se você contar para alguém que não tem maturidade para te levar até Jesus, ela vai apertar mais ainda na sua ferida, ela vai apertar mais ainda no seu problema, e vai colocar mais limitações para você não ir até o propósito. Sabe por quê? A Bíblia diz que o paralítico estava num tanque, e todas as vezes ele esperava a água agitar, ninguém ajudava para ele, e todas as pessoas que passavam por ele olhavam para a situação dele e não o ajudavam, não estendia a mão, não ajudava de forma alguma. E parece que eu olho para ele e eu vejo ele desabafando: o meu desejo é andar, o meu desejo é caminhar. Fica calado, você nunca vai chegar lá. Fica calado, você é paralítico, você é uma aberração, você é uma maldição. O que Deus está dizendo é: não dê credibilidade a certo tipo de amizade, porque nem todo mundo é teu amigo. Ô glória, você vai contar do seu relacionamento, ele diz: não é de Deus, sai fora. Você vai contar que está indo para a igreja, não vai para aquela igreja não, pastor ladrão, está roubando. Começa assim, é uma ferramenta do diabo para lhe tirar. Mas Deus está dizendo: eu estou abrindo os teus olhos hoje, porque eu tenho algo muito grande para fazer na tua vida. Mas você, na trajetória, na jornada, todos nós precisamos fazer aliança. Sabe por quê? Ninguém chega no lugar de Deus sozinho, ninguém chega no propósito que Deus tem para a nossa vida sozinho. Então, quer um conselho da parte de Deus? Faça aliança com pessoas que têm a presença de Deus, porque quem tem a presença de Deus tem a mão estendida para te ajudar. Quem tem a presença de Deus tem o socorro na hora certa para lhe socorrer. Quem tem a presença de Deus vai julgar as tuas causas. Quem tem a presença de Deus vai lhe dar pernas quando faltar pernas para você andar. Olha para cá, os 4 amigos levam ele até Jesus. Quando ele chega lá, ele não consegue entrar. Quem é que está na porta? Quem é que está na porta? Multidão. Aqui você não entra, porque multidão nunca foi discípulo. Multidão não tem o sentimento de Cristo. Multidão não tem a graça de Cristo. Eu te provo. Quando o cego Bartimeu, ele se levanta e vai ter com Jesus, ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que manda ele se calar? Quem é que manda ele se calar? Então nem todo mundo que está em Jerusalém é israelita.
Nem todo mundo que está na casa de Deus tem o caráter de Cristo. Eita Deus, eu vou pregar. Não tem chave de carro hoje, não tem dinheiro na conta. Oh glória, tem palavra, transformação de caráter. Tem muita gente que entra no templo, vê o coxo parado na porta. Oh glória, e está dando esmola. Deus está dizendo, chega de dar esmola para quem está parado. É hora de dar o levanta e anda. A Bíblia vai descrever que vem Pedro e João. Pedro e João não é multidão. Quando ele vai entrar no templo, a Bíblia vai descrever que o coxo diz, me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Porque ele está acostumado para a igreja pedir dinheiro a Deus. Olha só. Não tem ouro, não tem prato, mas o que eu tenho, eu te dou. Você quer o que eu tenho? Em nome de Jesus de Nazaré. Para de olhar para o leito. Para de olhar para as suas deficiências. Eu não consigo ficar de pé. Eu não consigo ser vaso. Eu não consigo ser instrumento. É mentira. Eu não aceito você ficar em cima do leito. É hora de andar. Ai, amando e a sobrevivência. Eu pensei que Deus não ia permitir eu acessar algumas áreas da minha e da tua vida. Mas Deus está me dando a legalidade. Tem deficiência que a gente carrega desde criança. Traumas que vira armadilha, vira corrente e coloca a gente em cima de um leito e a gente não consegue avançar. Tem pessoas que foram criadas dentro do ambiente que algum ente querido liberou sempre palavra de maldição para você. Que você é uma aberração, que você é um amaldiçoado, que você nasceu não vai dar para o que preste, que você nasceu não vai vencer na vida, que o seu casamento vai ser uma derrota. Você viveu dentro de um ambiente onde pessoas liberaram palavra para lhe paralisar. Mas Deus está lhe destravando hoje. E a primeira coisa que Deus quer falar com você é que nem sempre vai ter portas abertas para você. Nem sempre vai ter portas abertas. Quando eles chegaram lá, a multidão impediu. Aqui você não entra. Olha para cá. Vai ter momento na sua caminhada que vão dizer não para você. Até o próprio Deus vai dizer não para você. Me prove na Bíblia, eu te provo. Deus disse não para o primeiro homem no jardim do Éden. Não comerás do fruto dessa. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento da vida. Porque no dia que você comer, certamente você morrer. Deus disse não quando Isaac queria descer para o Egito. Não desça ao Egito. Fica nessa terra que eu serei contigo. Deus disse não para Davi. Davi, a espada não vai se apartar da sua casa por causa do adultério. Deus disse não para Moisés. Você não vai entrar na terra prometida. Deus disse não para Jesus. Não vou apartar de ti o cálice. Mas por que é que a gente vai encontrar não na nossa caminhada? É que Deus está dizendo não é a ferramenta para lhe mostrar o que a multidão não está vendo. Olha para cá. Nem sempre haverá porta aberta. Vai ter momento que você vai ter que ir pelo fundo. Mesmo com as suas limitações, mesmo com a sua deficiência, mesmo passando dificuldade na vida financeira, mesmo passando dificuldade na sua vida sentimental, vai ter momento que tem gente que não vai crer no seu ministério, vão fechar a porta, vão lhe chutar, vão dizer não, mas Deus está dizendo, tudo contribui para o bem daquele, porque se pela porta não der, tem escada para quem tem determinação. Vou repetir, se pela porta não der, tem escada para quem tem determinação. O que eu estou querendo lhe dizer é que quem vai levantar o seu ministério não é o homem. Quem vai fazer você prosperar não é o homem. É por isso que Deus disse não quando você quis aquele relacionamento. É por isso que Deus disse não quando você queria trabalhar naquela empresa. Porque o não de Deus era o cuidado dele para lhe mostrar a escada, 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 para multidão nunca vai ver o que discípulo vê. Eles chegam lá e não conseguem entrar. Mas a visão daqueles 4 amigos é tão ampla que o tumulto está na porta. Mas ele consegue enxergar uma escada no lateral da casa.
escada. E foram me levaram até a escada. Olha para cá, quando eu falo de escada, eu me lembro de Jacó. Porque quando Jacó saiu da casa dos seus pais, ele teve que recomeçar dele. Ele teve que recomeçar. E ele chegou a uma determinada região, geograficamente falando, é muito difícil de falar o nome daquela região, perto de Padã Aram. E ele só encontra uma região que não produz, só tinha pedra naquela região. Ele está recomeçando. O não de Deus na minha e na tua vida é para você recomeçar. E ele chega lá dele e se deita. Será que ele ficou murmurando? Deus me disse não. Será que ele ficou murmurando? Nada de eu sair desse leito, a porta não abre, Deus não me dá casamento, a casa não chegou, o carro não chegou. Não, ele deita, coloca a cabeça no travesseiro, porque quem é discípulo, descansa. Coloca a cabeça no travesseiro. E quando ele coloca a cabeça no travesseiro, sabe qual é a visão que ele vê? Fala dele. Escada. Porque quem tem determinação, Deus vai lhe dar a visão que ninguém está vendo. Mas não é visão terrena, é visão celestial. E ele começa a contemplar anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo, anjos subindo e anjos descendo. Porque escada fala de acesso que dá para cima e que dá para baixo. Na escada espiritual de Deus, você está subindo ou você está descendo? Na escada de intimidade, você está subindo ou está descendo? Ou será que a gente vem para a igreja só com os nossos interesses pessoais? Deus tem tratado isso em mim. E Deus quer que a gente pregue isso, hein? Porque Deus quer um relacionamento saudável. Deus não quer um relacionamento superficial. A Bíblia diz que Jesus chama os 10 leprosos. Os 10 leprosos chamam a Jesus, perdão, clamam. Ele diz: Senhor, Senhor, cura-nos. Jesus vai lá e cura os 10. Somente um volta para agradecer. Sabe por quê? Os 9 é aqueles que estão na porta, buscando interesses pessoais. E quando o milagre não acontece, eles vão embora. Mas Deus está dizendo: olha, eu lhe chamei para subir e andar a escada em direção à pátria celestial. Ainda que a porta não abra, ainda que o dinheiro entre na conta, ainda que o coronavírus tire a minha e a tua vida, mas que é um segredo, continue andando, continue marchando, porque o teu alvo não é embaixo, o teu alvo é o céu. Eles estão subindo, levando seu amigo. Olha para cá. Você percebeu o peso da responsabilidade que eles estão fazendo? Ele está carregando alguém que não anda. Você é um instrumento de Deus para fazer a humanidade andar. Então, se você retroceder, muitas pessoas não vão caminhar, muitas pessoas não vão ver Cristo. É por isso que Deus está dizendo: na escada que eu lhe mostrar, vai devagar, porque o que você carrega vem de cima. A responsabilidade que eu te dei não é dos homens. E a Bíblia vai descrever que eles chegam no topo. Quando eles chegam no topo, Deus, o que é que ele faz? Eles têm que trabalhar, porque quanto mais alto Deus te colocar no reino de Deus, maior é a responsabilidade para você servir. Tem gente que quer ser pregador para ser rico, tem gente que quer ser pregador para ser famoso, tem gente que quer ser cantor para ser emocionado. Eu vou pregar. Deus não chama ninguém para colocar em cima para ser servido. Deus chama para colocar em cima para servir. Mateus, você fica recusando a agenda o tempo todo. É porque eu não prego para ganhar oferta. Eu prego na direção de Deus para falar aquilo que Deus quer falar com a igreja. Minha mãe está de prova ali. Se eu fosse pregar todos os dias, eu pregava. Mas nem todo lugar Deus disse: eu quero você. Porque tem lugar que é altar de Baal, tem lugar que nem eu que falo, tem lugar que é falsos profetas. Mas eu vou lhe dar discernimento, porque quanto mais alto eu te colocar, filho, maior será a tua visão. Para quê? Para você proclamar a minha palavra e pregue com verdade, doa quem doer. Eles chegam no topo. Sabe por quê? Jesus está na casa do fariseu, David. E os discípulos estão lá brigando. Quem é que vai sentar na mesa?
Quem é que vai sentar na mesa? Quem é que vai sentar na mesa? Jesus disse, ó, a motivação de vocês é boa, porém a intenção é ruim. Por quê? Porque ele estava falando, quem é maior no reino de Deus? Quem é maior no reino de Deus? Quem é maior no reino de Deus? O maior do reino de Deus não é quem está com o microfone na mão, não é quem está sentado na mesa. Jesus está dizendo, ó, não é quem senta na mesa. Aí Jesus chama uma criança e diz, ó, o maior no reino de Deus é quem se tornar como uma criança. Por quê? Porque a criança ela não carrega mágoa no seu coração. A criança ela não carrega ódio. A criança ela não carrega sentimento de vingança. Por que eu estou lhe falando isso? Porque quando Jesus, os discípulos descem com o paralítico até Jesus, Jesus libera uma palavra para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Os escribas e fariseus começaram a razoar: quem é esse que pode perdoar pecado? Quem é esse? Eles não conseguiram nem ter a sensibilidade para ver alguém que estava debilitado. Quem é esse? Aí Jesus falou para mim: filho, é mais difícil você converter um pecador que está no leito do que você transformar um fariseu dizendo que está salvo. Eita, meu Deus! É mais fácil você ganhar a prostituta, o drogado, do que o fariseu e escriba. Por quê? Porque ele acha que a graça é só para ele. Mas a graça não é para quem merece. A graça é para quem não merece. Vai para cá. Aí Jesus diz: filho, perdoados estão os teus. Jesus poderia curar ele, dar logo um milagre, filho. Mas Jesus liberou qual foi a palavra? De perdão. Por quê? Porque naquele momento Cristo estava se revelando como o Cordeiro de Deus. Deus estava dizendo: ó, o maior problema não é a deficiência física que está amarrando você nesse leito. O maior problema não é a porta fechada. O maior problema não é o dinheiro que está faltando. O maior problema é o pecado que está te deixando paralisado em cima do leito. Então, antes de eu abrir a porta, antes de eu te dar casamento, antes de eu lhe dar carro, eu vou tratar com seus pecados. Oh glória! E a Bíblia diz que Jesus libera a palavra de perdão. Por quê? Porque a palavra de avivamento, ela não transforma de fora para dentro. A palavra de avivamento, ela transforma de dentro para fora. De dentro para fora. É por isso que eu não desisto de quem está lá nas drogas. É por isso que eu não desisto de quem está lá na prostituição. É por isso que eu não desisto dos jovens que estão lá na boca de tráfico. Por quê? Porque Deus inaugurou o céu com um ladrão. Então para de religiosidade, tira a sua espada da manhã, saia para fora. Tem muita gente no leito, amarrado, e Deus quer me usar. Deus pegou a gente forte, hoje eu vou pregar. Tem 12 anos de cristão, nunca leu um livro da Bíblia. Tem 12 anos de cristão, nunca fez um jejum. Tem 12 anos de cristão, nunca subiu um monte. Tem 12 anos de cristão, não vai à escola bíblica, não vai ao culto de doutrina. Tem 12 anos de cristão, não sabe o que significa graça, não sabe o que significa unção. Tem 12 anos de cristão, não sabe diferenciar os atributos de Deus. Tem 12 anos de cristão, mas não tem intimidade. Amando e assore bedeca, ribidica mando ribidica mando ribidica, amando e assore bedeca, ribidica mando e assore bedeca, ai amando e assore bedeca, ribionde que o manai assore, ribidica mando e assore. Eu estava lendo hoje porque a irmã mandou um vídeo para mim e eu fiz a anotação. Ela falou, aí na reflexão a mulher falou assim, ó: uma vida de propósito. Uma vida de propósito. Você não é o alvo, Cristo é o alvo. Vou repetir: uma vida de propósito. Você não é o alvo, Cristo é o alvo. Por que eu estou falando isso? Porque o culto não é pra gente, o culto é para Deus. A gente vem para a igreja atrás de bênção, atrás de vitória. Mas Deus está dizendo: tenha a mentalidade de filho, não de escravo. Eu não vou lhe abençoar, eu já lhe abençoei. Eu não vou abrir as portas, eu já abri. Eu não vou lhe dar casamento, eu já fiz. Só espere o tempo de Deus. Enquanto o tempo de Deus não chega, ore mais, busque mais, se consagre mais, santifique mais, aprimorie o teu chamado, faça curso, oh glória, faça teologia, estude a palavra, invista no conhecimento, renuncie, ore, busque, interceda,
dizendo: é hora de parar de olhar para o leito e ouvir a minha voz. Por quê? Porque hoje você vai sair daqui carregando o leito. O leito aqui, irmão, simboliza o teu passado. Deus está dizendo: para de olhar para o teu passado. Você está preso em relação no passado que eu não estou mais. Você está preso em situações no passado que eu não estou mais. Tem gente, pastora, que está escravo de profecias. Tem gente que tem 12 anos orando por alguém que já está casado com outra pessoa. Tem gente que tem 12 anos orando por alguém que já pegou uma, já pegou outra. Deus está dizendo: para de olhar para esse leito velho. Para de olhar para esse leito velho. Para de olhar para esse leito velho. E é hora de andar, rapaz! É hora de andar! Muita balela, fica presa ao passado, fica deficiente, ouvindo coisas que Deus não está falando. Desceu agora. Qual é o tema da mensagem? Um tempo novo está chegando para você. Deus está dizendo: para de olhar o leito, porque o leito não é o final da tua história. O leito é o começo. Coloca o leito nas costas, porque toda vez que você olhar para o leito, ele vai estar atrás. Ou seja, o seu passado não lhe condena mais. Pega o leito, leva